Bom, de volta ao Brasil, o Congresso Nacional promulgou nesta terça uma emenda constitucional que garante recursos para candidatas femininas. A informação da repórter Yasmin Costa. Os partidos agora são obrigados a destinar no mínimo 30% dos recursos públicos para campanhas eleitorais femininas. A distribuição deve ser proporcional ao número de candidatas. A cota vale tanto para o fundo eleitoral como para os recursos do fundo partidário direcionado a campanhas. Os partidos também devem reservar no mínimo 30% do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão às mulheres. O autor da PEC, o senador Carlos Fávaro, comemorou a promulgação e disse que espera que o Congresso continue avançando pela igualdade. Este processo deve ter continuidade. Devemos, Leila. Tudo bem, Fábio? Obrigado, viu? Você nos ajudou muito. Esse processo deve ter continuidade. Avançar gradativamente para que nós tenhamos certeza que as mulheres, além de todas as outras jornadas, são e vão continuar sendo cada vez mais políticas que representam o povo brasileiro, as mulheres brasileiras, os homens brasileiros, as crianças, os velhos, aqueles que não têm a participação efetiva nesse Congresso Nacional. A nova emenda constitucional ainda destina 5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com interesses intrapartidários. Para a deputada federal Margarete Coelho, que relatou o texto na Câmara, o parlamento cumpre o papel ao garantir a continuidade da regra. As mulheres candidatas terão acesso agora ao fundo proporcional. Se os partidos tiverem 40% e até 50%, que é a nossa utopia, mas enfim, é o nosso horizonte para o qual nos deslocamos, deputada Soraya, será este o valor do fundo a ser repassado. Essa sim, senhor presidente, é uma política afirmativa efetiva, que estimula a participação política feminina. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que a distribuição dos financiamentos de campanha eleitoral deveria ser proporcional aos candidatos de acordo com o gênero, mas a emenda constitucional anistia os partidos que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes dessa promulgação. Bom, falando sobre esse assunto, girando as nossas comentaristas, agora começando por você, Amanda Klein, o que você acha dessas ações voltadas às candidaturas femininas? Acho que é um avanço, Tiago. As candidaturas femininas têm que ser estimuladas, incentivadas. E isso se faz com recursos, com dinheiro público. Hoje as mulheres representam cerca de 10% no parlamento, na Câmara dos Deputados, deve ser um número aproximado no Senado. É muito baixo. Nós somos mais de 50% da população. E várias questões, vários temas que tramitam lá, várias pautas, dizem sim respeito diretamente às mulheres. Então as mulheres precisam se envolver nessas discussões e elas precisam ter uma voz. É como nas empresas hoje, todas regidas por regras de governança, regras que evoluíram, que avançaram e que prevêem uma diversidade maior, por que não fazer exatamente a mesma coisa no ambiente político? As mulheres precisam ter poder e, para isso, elas precisam ter uma cota, não só de vagas nas campanhas, 30%, como determinado pela legislação eleitoral, mas também de recursos, porque de nada adianta você ter 30% das vagas apalavradas para as mulheres e depois você ter aquelas candidaturas laranjas e a destinação de verbas no fundo para candidaturas masculinas. Você precisa ter um compromisso dos partidos de que haja um investimento nas candidaturas femininas, senão os partidos vão entrar naquele ciclo vicioso de simplesmente perpetuar quem já está no poder, quem já tem poder, que hoje são os homens. Então é importantíssimo para que as mulheres possam furar esse cerco, e para furar esse cerco, num primeiro momento, elas vão precisar contar sim com essa lei de cotas, tanto no número de candidaturas como nos recursos destinados a essas candidaturas, que são absolutamente legítimas. As mulheres precisam sim ocupar esse espaço de poder e ter uma voz mais influente nas decisões políticas do país. Cris, sem a ajuda dessa emenda, não sobraria dinheiro para as mulheres fazerem suas campanhas? Você acha importante a participação de mulheres na política? Acha que isso devia acontecer de forma espontânea ou é a favor de cotas? De qual forma essa colaboração feminina se dá?
Eu não gosto da história das cotas, mas eu acho sim muito importante a representação feminina no parlamento, até porque, como a Amanda lembrou aí, há mais mulheres entre a população, uma pequena maioria, em relação a homens. O que não quer dizer que precise haver mais mulheres no parlamento. Isso vai da vontade da mulher entrar para a política. Eu acho que a mulher está se interessando mais pela política, mas ainda está muito atrás do interesse masculino. Não adianta encher de dinheiro nas campanhas se não houver candidatas, se não houver interesse feminino pelas candidaturas. O que precisa é haver mais regras de controle de como a verba que existe, a verba pública, fundo partidário, fundo eleitoral, é distribuída entre os que se apresentam para a candidatura e não ir lá comprar, porque é isso que origina, comprar o interesse de alguma mulher vir para a política sem que ela tenha esse real interesse, porque aí acontece o que a Amanda lembrou aí da história dos laranjas, aliás, que foi muito mal esclarecida, fizeram um barulho danado quando o presidente da República era do partido onde houve essa denúncia, o PSL, e depois que virou União Brasil, deu bracinho ali para o DEM, virou partido de terceira via, recebeu o Sérgio Moro, ninguém mais fala nisso. Então precisa ter sim controle para que o dinheiro público seja bem gasto, como em todas as áreas. Agora, ficar fomentando divisão entre homem e mulher, que tem que ter mais mulher aqui, mais mulher lá, querer comparar com as regras de compliance de empresas que nada tem a ver com cotas, não existe isso. Existem os departamentos de marketing fazendo umas campanhas aí que depois alguns donos de empresa, inclusive, se surpreendem, porque não tinham direcionado, não tinham dado essa diretriz para o departamento de marketing fazer aquilo. No ambiente privado, no mercado privado, o que se preza é a meritocracia, é o currículo, é o preparo. É isso que faz alguém conseguir um posto de trabalho e ascender na empresa, se mostrar competência. Nada mais do que isso, sendo mulher ou sendo homem. A gente já tem muitas mulheres em cargos de chefia, em cargos de direção. Isso mudou bastante, foi uma conquista de gerações passadas. Atualmente a gente precisa convencer, atraindo pelo interesse na política mesmo.